Gestão ágil de projetos, né? Eu sou fã do ágil, né? A gente trouxe aí algumas vantagens, a gente vai ter feedbacks constantes, pequenas entregas, então imagina, a gente acontece, por mais que a gente tenha uma boa comunicação, a gente alinha expectativas, a gente entendeu errado o escopo, e aí se a gente não faz uma entrega ali curtinha, a gente mostra para o cliente depois de 3 meses que o cliente, não era isso, ou então, não, mudei de ideia, não é exatamente assim, e a gente vai ter 3 meses de retrabalho. Na hora que a gente traz para o ágil, que normalmente não é a regra, tá? O Scrum ele pega de 1 a 4 semanas, mas normalmente a gente utiliza 2 semanas. Com 2 semanas, o meu cliente já vai olhar um pouquinho no resultado e vai dizer, é isso. Não é isso. Se não for isso, em vez dos meus 3 meses de retrabalho, eu vou ter aí 15 dias de retrabalho. Então, assim, faz uma diferença, né? E aí eu trago o cliente para acompanhar de 15 dias, compartilho com ele a responsabilidade de 15 dias, ele está dizendo, o caminho é esse. Não estamos no caminho. Então, a gente vai juntos construindo, né? E a questão, como eu falei, dos riscos. Carol, deixa eu só te atrapalhar aqui um pouquinho. Claro. É porque eu ia até fazer essa pergunta no final, mas os alunos aqui ficaram com vontade de fazer antes. Na verdade, assim, para o aluno que está se formando, vamos supor que ele vai trabalhar como desenvolvedor, né? Sim. E aí, na tua opinião, assim, qual deve ser o nível de conhecimento de gerência de projetos, essas metodologias que ele deve ter antes de entrar? Será que é bom ele fazer não tirar uma certificação, né? Mas entender a metodologia bem antes de entrar? Qual o seu conselho? Tá, ele sendo desenvolvedor, tá? Aí vai depender se ele se vê futuramente como líder técnico ou não. Mas ele precisa ter ele não é ele que vai tomar a decisão de qual vai ser a ferramenta, porque ele não vai ter conhecimento suficiente. A ideia é ele conhecer as metodologias, até porque aquilo vai influenciar diretamente no dia dele. Por exemplo, se o projeto for usar o Kanban, ele vai ter que entender, né, que a entrega é todo dia. Então, eu acho que ele precisa conhecer um pouquinho das que são mais utilizadas hoje em dia. O Scrum da mesma forma, né, ele precisa entender como funciona um planejamento, como é uma retrospectiva, como é a review, né, até porque a review é conduzida pelo time, o planejamento é conduzido pelo time, então, que eu acho que ele precisa não tirar um CSM, né? Aí eu acho que já é mais com o PO, com o gerente de projetos, mas ter um conhecimento do que são as metodologias. E o Davi Teixeira perguntou se você sabe se aquelas certificações da Fundação Bradesco são boas. Se você conhece? Não conheço, não sei te dizer. Eu sei que para quem quer ser gerente de projetos, o que está muito em alta, né, de certificação é o PMI, né, que sempre é bastante conhecido, e o CSM, né? O CSM é uma certificação assim que quase todos os gerentes de projetos têm, a certificação mais tranquila, digamos assim, né? Não exige uma prova, é um curso. Então, normalmente são essas, e também é essencial uma pós-graduação, um mestrado, ali um curso de gestão de projetos, se você quer ser gerente de projetos, para você aprofundar, né? É como a pergunta anterior, o desenvolvedor, o analista de testes, o data science, ele vai ter uma visão ali por cima. O que é o Scrum? É assim. O que é o Kanban? É assim, mas ele não vai se aprofundar. Agora, o gerente de projetos, ele vai precisar se aprofundar. Ele vai precisar como é que eu levanto o risco, como é que eu identifico tal coisa. Então, ele vai precisar, além das metodologias, saber como é a gerência de projetos no dia a dia. Tu pode, eu não sei se isso vai ajudar, mas tu pode dizer assim um pouco do teu caminho, assim, tu começou numa área e tu viu que a tua vocação, sim, naturalmente tu foi descobrindo que tinha vocação para gerente de projeto, ou o próprio gerente foi delegando algumas coisas para você, aí você foi gostando. Vladimir, com licença, pegando no gancho na tua pergunta, porque eu vejo que, por exemplo, no meu caso, eu tenho muita vontade de seguir nessa parte de gerência de projeto, mas a gente sempre vê que tem um certo caminho a ser trilhado, né? Tipo, a gente tem que
é bom ser um desenvolvedor, era isso que eu queria saber. Se é recomendado que um gerente de projeto tenha passado por esse caminho de desenvolvedor. Não, não tem segredo, tá? Não acho que tenha assim um caminho. Vou falar um pouquinho da minha história. Eu entrei no Atmântico como estagiária, né, a partir de qualidade. E qualidade lá de processo, né, ISO 9001, antigamente a gente tinha uma coisa mais CMMI, então a gente estava ali muito próximo do gerente de projetos, apoiando ele, né, no monitoramento dos indicadores, no levantamento de riscos, se ele estava acompanhando, a gente auditava isso, então para a gente auditar e mentorar, a gente precisava conhecer. E aí eu lembro, né, eu fiz engenharia da computação, que eu tive uma cadeira de gestão de projetos, e aí gestão de projetos bem tradicional, né, com cronograma macro, cronograma detalhado no project. E aí eu olhei e disse assim, tô gostando mais do que desenvolvimento, gostei aqui dessa cadeira. E aí eu gostei muito da cadeira, muito mesmo, né, até alguns anos depois encontrei a professora de novo e falei, olha, professora, você me inspirou com aquela cadeira. Então foi aí que eu já tive o primeiro, tô gostando. E aí quando eu comecei lá no Atmântico, nessa parte de qualidade, de apoiar, eu comecei a perceber que eu tinha muito forte, eu não era líder da qualidade, não era líder do meu time, mas que eu tinha uma veia ali de liderança. E aí eu comecei a perceber também que eu gostava muito da parte de planejar, né? Até na minha vida pessoal. Então, quando eu vou fazer uma viagem, eu faço uma planilha, tudo planejado, boto os horários. Então, eu gostava muito dessa parte de planejar e gostava muito da parte de identificar riscos. E aí, eu fui começando a olhar, fiz o curso Menas 3.0, né, que teve lá no Atmântico. Lá tem muitos cursos, então, fui começando a ir mais para esses cursos de gestão. E aí, eu falei assim, não, é isso que eu quero. E aí, comecei a estudar um pouquinho mais, né, mais direcionado. E aí, numa seleção interna, eu passei. Mas, assim, a gente tem seleções internas lá e seleções externas que vêm várias pessoas de vários mundos diferentes. Precisa ser desenvolvedor? Não, vou te dar um exemplo. Muitos gerentes de projetos de outras áreas, sem ser da TI, são administradores, né? São formados aí em administração. Ah, Carol, mas isso não se aplica na TI? Se aplica. A gente tem lá no Atmântico pessoas que foram formadas em administração que estão como gerentes de projetos de TI. Por quê? Porque na administração você aprende a administrar, né? Tudo bem que às vezes é voltado um pouco mais para a empresa, mas você aprende técnicas de negociação, técnicas de liderança, e tudo isso está muito colado com gestão de projetos. Então, assim, não existe um caminho, eu preciso fazer isso. Não. Existem funções que mais se aproximam. O PO, ou o analista de requisitos, ele está muito próximo ali do gerente de projetos, principalmente com o projeto ágil, né? Ele já tem ali um papel de liderança. Então, já muitos POs se transformam em gerente de projetos, mas precisa ser PO para se transformar? Não, eu nunca fui PO, nunca fui analista de requisitos, e virei, assim como eu, tem a Amandinha lá na Atmântico, que também veio, ela veio, na verdade, do suporte foi para qualidade e para gerência de projetos. Então, assim, tem um caminho. Eu acho que o que a gente precisa o quanto antes a gente identificar, é buscar se capacitar, estar preparado para quando surgir a oportunidade. Porque se surgir a oportunidade e você não estiver preparado, fica mais difícil, né? Então, se você quer ser, né, preciso me dedicar um pouco no desenvolvimento, porque eu não consigo ser gerente de projetos agora, mas vai estudando, vai fazendo um CSM, ou então faz aqueles cursos que tem na internet, gestão de conflitos, gestão negociação, se já está terminando a faculdade, pensa no MBA já voltado para gerência de projetos, e aí, quando surgir a oportunidade, tu vai estar preparado. Então, não existe, assim, um caminho a seguir. Eu acho que para tudo isso, não só para a gerência de projetos, se a gente identifica que a gente quer aquilo, a gente precisa estar preparado para quando a oportunidade surgir, dar certo. Respondi a pergunta? Sim, Carol, obrigado. A próxima pergunta que eu teria sobre essa questão da capacitação, né? Mas você já deu alguns exemplos sobre certificações, né? E cursos para a gente já começar se aprofundando. É muito curso, assim, de como lidar com pessoas. Isso. Como coisas de liderança, né? Até como falar em público, como melhorar a oratória.
Então, essa parte, esses soft skills são importantes, assim como os hard skills. Aí tu vai estudar também as metodologias, né? Se quer ser um gerente de projeto, como é que o Kanban funciona, como é que os indicadores do Kanban funcionam, do Scrum, como é que funciona. Está preparado para o mercado. O mercado de TI, nesse momento, está muito aquecido, gente. Então, assim, a gente precisa estar preparado para as oportunidades. Estava até conversando antes da gente começar aqui oficialmente, o Atlântico, ele dobrou de tamanho na pandemia. E isso eu estou falando da minha realidade, mas não foi só ele, né? A gente está vendo aí um mercado de TI muito aquecido. E com o trabalho remoto, digamos que a concorrência ficou mais aquecida ainda, porque a gente, por exemplo, a gente tem trabalhando agora com pessoas de Recife, de São Paulo, e da mesma forma, então a gente também pode trabalhar para qualquer lugar do mundo, né? Então, a gente precisa estar preparado, porque oportunidades estão surgindo a qualquer momento. E, como eu falei, quem também aqui não quer, não quero ser gerente de projetos, mas quero ser um bom líder. Foca nas coisas de liderança, que só vão te ajudar. Eu acho que só agrega a questão de você falar melhor, de você conseguir alinhar expectativas, né? Até porque hoje a gente, pelo menos lá, a gente tem uma cultura muito de conversar, de desenvolver as pessoas. Então, o próprio time faz o que a gente chama de reuniões de feedbacks, né? Então, time com time faz reuniões de feedback. E é muito interessante isso, né? Todo mundo se ajudando, todo mundo crescendo junto. Então, eu acho as habilidades de liderança assim, importantíssimas para todo mundo, né? E seja o gerente de projetos, seja um desenvolvedor. Carol, é só uma pergunta que, pelo que eu entendi, assim, eu acho que uma das coisas que você tem que fazer, vou colocar assim, tá no caminho, né? Tipo, você estava lá dentro, procurar uma empresa que desenvolva, né, suas habilidades, né? Porque se você tivesse fora querendo ser gerente, dificilmente ia ser mais demorado, né? Então, você estava lá como na qualidade, né? Isso. E aí foi surgindo a oportunidade. No caso dele, se ele ele pode entrar como desenvolvedor e se desenvolvendo e procurando as oportunidades, né? Exatamente. Pelo menos que, assim, não sei se eu estou certo, mas o ideal é que você esteja numa empresa, né? Que possa lhe dar essa oportunidade, né? Esse é o ideal, nem sempre é possível, mas eu acho que acima disso é você estar preparado, porque vai que você está numa empresa como desenvolvedor, mas em paralelo tu tá lá se preparando para ser um gerente de projeto e surge uma vaga. Você vai estar na frente de quem não está preparado. Então, óbvio que tá numa empresa que te dá a oportunidade, te dá um momento ali de rampa, né? Quando eu assumi, eu fiquei acompanhando um outro gerente por 6 meses. Ter essa oportunidade facilita, lógico. Mas, acima disso, é você estar preparado, né? A gente, no mundo da TI, tudo é muito dinâmico. E todo conhecimento é válido. Então, eu acho que o importante é isso, se preparar, se capacitar para a oportunidade que surgir, seja na empresa que você está, ou seja em outra empresa. E uma coisa muito importante hoje em dia, o inglês, tá, gente? Não coloquei aqui, mas estudar inglês é muito importante, porque a gente tem muitos clientes, muitas empresas aqui no Ceará, né? A gente tem muitos clientes internacionais. A nossa documentação da TI em geral é muito em inglês, então, assim, fica aí uma dica extra, estuda em inglês, que é muito importante. Beleza? Beleza. Tá, aqui eu vou falar um pouquinho, sem aprofundar muito no Scrum. Trouxe ele porque acho que é hoje o método ágil, assim, mais utilizado, né? Pelo menos na minha realidade é bastante utilizado. Não é único, mas é bastante. E aí é um pouquinho do que eu falei, né? Eu planejar o levantamento de risco, escopo inicial, recursos, aquisições, infraestrutura. A gente precisa planejar o que a gente conseguir do projeto para a gente ir adiantando e não ficar impedido, esperando uma aquisição que não chegou. Se preparar, se planejar.
parte de executar, acompanhar o status do projeto, desenvolver o time, acompanhar os planos do projeto. O plano do projeto é vivo. Não é porque eu escrevi uma coisa ali no início que eu não posso mudar. Aquilo ali é vivo. Os riscos a gente vai revisar, as aquisições vai revisar. Pode ser que uma não seja mais útil agora, mas tenha uma nova. Então, o plano do projeto é vivo, seja qual metodologia for. Questão das reuniões diárias, tá? Que é bem forte no Scrum, que é todo dia o time está ali reunido. Questão de monitorar, né? Questão dos indicadores. As reviews, tá? A review aqui, por mais que esteja aqui dentro da gestão ágil de projetos, a review no Scrum é uma reunião do time, conduzida pelo time, né? E a retrospectiva também, que é uma reunião aí junto com o time.